Alegria e paz, salve Maria, tudo bem com você? Hoje, para a meditação, o Senhor me conduziu ao livro de Esdras, capítulo 3, versículo 3. Restabeleceram o altar em seu lugar, apesar do medo que tinham dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos a Yahvé, holocaustos da manhã e da tarde. Aqui propriamente vem nos trazer a respeito dos nossos irmãos e irmãs que foram libertos lá do cativeiro, né, de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e começaram aqui a reconstruir o templo de Deus. Mas aqui nos traz, né, apesar do medo que tinha dos povos das terras, mesmo sobre aqui um medo que pairava sobre eles, eles não pararam e continuaram a reconstrução do templo. E aqui nos traz, apesar do medo que tinham dos povos das terras, quem eram esses? Era propriamente os samaritanos, os amonitas, os moabitas. Por quê? Quando nossos irmãos e irmãs foram deportados, esses outros povos aqui viram ali a oportunidade e tomaram as terras, começaram a habitar as terras ali, no lugar dos nossos irmãos e irmãs que foram deportados para a Babilônia. Mas aqui, após a libertação, eles mesmo, sobre o medo, construíram aqui o templo de Deus. E é propriamente sobre isso que o Senhor vinha ministrar muito no meu coração. Apesar do medo, aqui eles continuaram. Mas é o medo que te impede, meu irmão e minha irmã, de transmitir a palavra do Senhor. É o medo que está te paralisando e não te deixa proclamar a boa nova do reino de Deus. Tem muitas pessoas, meu irmão e minha irmã, precisando escutar o evangelho através de você. Mas é preciso aqui romper com esse medo. Pois aqui, mesmo os nossos irmãos e irmãs, com medo, restabeleceram o templo de Deus. E assim a mim e a você, todo dia, temos uma nova oportunidade de falar do reino de Deus para alguém, da boa nova, das maravilhas do Senhor para alguém. Mas temos que romper com esse medo aqui. Não podemos deixar que o medo nos paralise e nos faça ficar calados. Ah, mas a pessoa não quer ouvir. Não tem problema. Se ela não quer ouvir, se ela não quer saber de Deus, tá o exemplo de Santo Antônio. Ele foi falar aos peixes. Se ela não quer ouvir, entreguemos ela aos pés da cruz de Cristo e seguimos adiante, pois adiante tem uma outra pessoa que quer saber aqui de Deus, quer ouvir a palavra de Deus, mas ainda não tem quem a conte, né? Quem a fale, e é propriamente a mim e a você, meu irmão e minha irmã, que iremos nos deparar com essas pessoas que precisam ouvir do reino de Deus, para que reconheçam, né, os seus pecados. E reconhecendo os seus pecados, reconheçam que precisam de Deus e se convertam. Então, meu irmão e minha irmã, mesmo com medo, não se paralise. Fale, meu irmão, de Deus. Fale de Deus. Não se envergonhe. Por mais que venha uma negativa lá do outro lado, por mais que venha querer uma repreensão lá do outro lado, por mais que venha um medo do outro lado, esse medo não pode aqui ser, nos paralisar, no caso, né? Esse medo não pode fazer com que eu não fale mais de Deus. Não é porque uma pessoa não quis escutar de Deus que todas as outras não querem. Não. Se tal pessoa não quis escutar, tudo bem, é o direito dela. Mas saiba que ao final dos tempos, todos nós iremos prestar contas. E só entrará nos reinos do céu aqueles que aqui aceitaram a palavra e e são praticantes da palavra e aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador. E a todos aqueles que recusaram, né, ao final dos tempos, será aqui separado as ovelhas dos cabritos. E aqueles que são separados irão ser lançados ao fogo, onde só tem choro e ranger de dentes. Meu irmão e minha irmã,
Não podemos ter medo. Precisamos aqui transmitir a palavra do Senhor todos os dias, dentro da casa, dentro do trabalho, nas ruas, seja onde for. Quando Deus nos dá uma missão, essa missão ela tem que ser concluída até o último dia de nossas vidas, lutando contra tudo, contra todos e rompendo com o medo. Aqui no Evangelho de São Lucas, capítulo 19, no versículo 39, nos traz, né? Quando nosso Senhor aqui entrou em Jerusalém, que todos clamaram a ele, né? Mas aqui no versículo 39 nos traz: alguns fariseus da multidão lhe disseram: Mestre, repreende teus discípulos. E o nosso Senhor Jesus falou: Ele, porém, respondeu: Eu vos digo, se eles se calarem, as pedras gritarão. Olha qual é forte. Então essa repreensão, ela vem de todos os lados. Muitas pessoas vão falar para mim e para você: eu não quero saber de Deus, não prega para mim, não fala para mim. É o direito dela. Sigamos adiante. Se ela não quer escutar, as árvores escutarão. Os peixes, assim como Santo Antônio, né, pregou aos peixes, e os peixes subiram, né, emergiram da água ali, escutaram atentamente. Se aquela pessoa não quer, tudo bem, né? Por isso que a palavra nos traz: quando você entrar numa cidade e não for bem recebido, não quiserem você, vira, sacode a poeira dos pés e vamos seguir adiante. É entre ela e Deus. Se ela não quer saber, ela tem o direito a livre-arbítrio, mas tudo tem consequência em nossas vidas. Tudo tem consequências em nossas vidas. Se eu e você, que somos incumbidos de levar a palavra, não falarmos, tem consequência. Aqui, propriamente, uma delas. Eu vos digo, se eles se calarem, as pedras gritarão. E eu não quero que uma pedra fale por mim, não, meu irmão e minha irmã. Isso você também. Eu não posso deixar que uma pedra fale por mim. Não, porque o Senhor está usando a mim e a você para transmitir aqui a boa nova. A conversão, se convertam e creiam no Evangelho. Não podemos ter medo. Não podemos ter medo. Não podemos ter medo. E aqui ainda, né, no Evangelho de São Lucas, só que agora aqui no capítulo 12, no versículo 8, nos traz assim: Eu vos digo, todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, o Filho do Homem também se declarará por ele diante dos anjos de Deus. E no versículo 9, aquele, porém, que me houver renegado diante dos homens, será renegado diante dos anjos de Deus. Quem der testemunho de mim diante dos homens, eu darei testemunho dele diante de Deus. Quem me negar diante dos homens, eu o negarei diante de Deus. Olha como é grave. Então, não tenhas medo, né? A palavra que nos traz aqui 365 vezes. Não tenhas medo, o Senhor nos traz, né? Fale, não se cale. Uma pessoa não quis ouvir, uma pessoa falou para você: não fale para mim, eu não quero saber de Deus. Tudo bem. É o livre-arbítrio dela. Entreguemos ela aos pés da cruz de Cristo e sigamos adiante. Pois tem muitas outras pessoas que querem ouvir a palavra de Deus e não tem quem as fale. E isso compete a mim e a você, meu irmão e minha irmã. É dentro da nossa casa, é no trabalho, é nas ruas, seja aonde for. Mas não podemos nos calar. Não podemos deixar que o medo nos paralise. Aqui, propriamente no livro de Esdras, apesar do medo que tinham dos povos das terras, eles continuaram e seguiram em frente e reconstruíram o templo de Deus. Tanto é que aqui, ao final do capítulo 3, né, aqui no versículo 13 traz assim, depois que foi reerguido, né, ali o alicerce: E ninguém podia distinguir os gritos de alegria do rumor das lamentações do povo, pois o povo gritava em altos brados e o vozerio se podia ouvir de longe. Houve uma grande alegria. E aqui o que o Senhor me suscita no coração é quando um pecador se converte. O que acontece? Tem uma festa no céu. Tem uma festa no céu.
E mesmo aqui, ó, quando foi reerguido, né, e ninguém podia distinguir os gritos de alegria e o rumor das lamentações, ou seja, um chorava de alegria, outro chorava aqui, né, se lamentando, falando, nossa, como que alegria aqui de ver o templo reconstruído. Muitos gritavam, outros choravam de alegria. E mesmo assim, é quando um pecador se converte, a uma festa no céu. Então, meu irmão e minha irmã, não nos calemos. Apesar de muitas pessoas não querer ouvir aqui a palavra de Deus, não tenhamos medo. Sigamos adiante, levando a boa nova. E isso compete a mim e a você, que ama ao nosso Senhor. Amém? Reflita neste dia. Tem pessoas aí que irão se converter através da sua ministração da palavra do Senhor. Ah, mas o meu chamado não é de pregação. Não tem problema. Falar de Deus não precisa ter o chamado à pregação. Precisa ter coragem. Precisa aqui se entregar ao Senhor e estar disponível para Ele. E Ele propriamente irá usar o Espírito Santo, né, para falar através de você. Não tenha medo. Uma simples palavra gera aqui uma grande conversão. E essa simples palavra é que o Senhor quer levar através de você. Reflita neste dia, meu irmão e minha irmã, aqui. Apesar do medo que tinham, reconstruir o templo. Não deixe o medo te paralisar. O Senhor quer operar grandes coisas em você e através de você, Ele quer te conduzir a ministrar a boa nova e a gerar frutos, né, em muitas pessoas pela tua palavra. Não tenha medo, meu irmão e minha irmã. Não tenha medo, em nome de Jesus. Reflita neste dia. Amém? Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.